Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar. A gente teve que dar um ok se vocês estão vendo, porque a gente teve que mudar por causa da internet, amém? Vou esperar o pessoal rapidinho entrar para a gente continuar, amém? Nós estamos aprendendo, né, nos adaptando aí a esse novo meio de comunicação. Amém? Já chegou já uma pessoa já. Vamos então começar a adorar a Deus de novo, porque daquela vez que estava travando, né? Então vamos adorar o Senhor de novo, vamos louvar o Senhor. E que você louve ao Senhor, amém? Eu creio que agora não vai travar. Nós estamos agora com o sinal da internet forte, amém? Então, chama o pessoal aí, manda mensagem no grupo da igreja, que já começou a live novamente, né? Para que todos possam estar ligados, voltem a assistir, amém? Manda mensagem lá no grupo da igreja, no grupo dos jovens, das crianças, de todo mundo, amém? Vamos louvar ao Senhor, que você louve da sua casa. Adore ao Senhor, irmãos, amém? É uma coisa nova que nós estamos vivendo, mas o Espírito Santo habita em nós, amém? A igreja somos nós e não o templo físico. Não importa onde a gente esteja, podemos adorar, podemos orar, podemos ouvir o Senhor falar com a gente, amém? Então vamos louvar novamente, amém? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, amém? Quão formoso és, Rei do universo. Adore a Ele, irmão. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder tirar tuas vestes. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, amém? Maravilhoso é estar em tua presença. Adore o Senhor, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Sinta a glória de Deus nesse momento na tua vida. Se encha do Espírito Santo. Que nada venha te calar. Não importa o que o mundo está passando. Eu e você temos o Espírito Santo, irmãos. Maravilhoso é contemplar o nosso Deus. Que você possa viver isso na sua vida. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Amém, irmãos? E como eu estava falando, né, antes do vídeo começar a travar, nesse período em que nós não estamos podendo estar juntos, unidos na igreja lá embaixo, física, nós temos nos unidos em propósitos de oração, de palavras, de clamor. E isso é o papel da igreja, irmãos. O mundo está um caos, o mundo está desesperado, o mundo está angustiado. Mas nós não somos desse mundo, irmãos. Nós não podemos nos deixar levar pelo que está acontecendo. Temos que ter sabedoria, temos que ter prudência, obedecer a palavra de Deus e obedecer aos nossos governantes e dar um exemplo nessa terra, porque a igreja tem que dar exemplo. Mas não podemos parar, não podemos nos calar, não podemos desistir, porque Jesus não nos chamou para isso.
Amém? Ele nos garante a vitória, irmãos. E tudo isso vai passar. Tenha certeza disso. Tenha certeza de que o que está acontecendo nesse mundo tem um propósito de Deus. Porque não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. E tudo está debaixo do poder e da autoridade do nosso Deus. Amém, irmãos? Creia que o Senhor já entrou com providências. E o que está acontecendo é um despertamento para as nossas vidas, para a igreja de Cristo. Então eu queria pedir a você hoje que preste atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você. Porque é algo que Deus vem tratando comigo ao longo de todo esse processo que nós estamos passando, de não podermos estar juntos, de vermos os sinais se cumprindo da palavra de Deus. Né, irmãos? Porque eu tenho 26 anos e eu nunca vi algo desse tipo. Eu já passei pela gripe suína, pela gripe do frango, pela dengue e nunca aconteceu isso, do que hoje está acontecendo, né? Do mundo parar. Não é só o Brasil, mas o mundo está parando. O mundo está parando porque a palavra de Deus está se cumprindo. E é só o início, irmãos. É apenas o início. Mas eu não falo isso para que você tenha medo. Não, mas para que você se agarre em Deus. Para que você tenha fé em Deus para suportar ao que ainda virá. Porque Ele está voltando para nos buscar. Amém, irmãos? Então eu queria pedir a vocês, né, que abrem as vossas Bíblias novamente no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 21. É uma palavra bastante conhecida, mas tão negligenciada pela Igreja de Cristo. Amém? Eu creio que hoje o Senhor vai nos mostrar quem nós temos sido verdadeiramente. Amém? E diz assim em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Eu queria começar dizendo aos irmãos, no versículo 21, quando o autor, né, diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a igreja. Que palavra implantada é essa em nossas vidas? Qual é essa palavra? E eu quero te dar a resposta. É o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a palavra que em nós foi implantada quando nós nos entregamos ao Senhor. Essa é a palavra que foi implantada em nós. É a palavra da verdade, a palavra que gera vida, a palavra que nos leva à vida eterna, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria eu queria dizer que essa palavra foi implantada em nossas vidas. A semente do Evangelho, ela foi germinada em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Mas não para por aí, irmãos. Essa palavra implantada em nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ela precisa crescer e dar frutos. Não é somente a gente aceitar a Jesus, mas é praticar a palavra de Deus. Essa palavra que em nós foi implantada, irmãos, que é a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Como está o Evangelho de Jesus na sua vida e na minha vida, irmãos? Tem dado os frutos? Ela tem crescido? Ela tem produzido aquilo que precisa ser produzido na minha e na sua vida, irmãos? Nesse momento em que nós estamos vivendo, como está o Evangelho na nossa vida? Porque ele é fundamental para passarmos por essa situação. Porque se o Evangelho de Jesus Cristo não estiver firme em nós,
não estiver dando frutos, não estiver sendo usado por nós, de nada vale, irmãos, nesse mundo. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. O segundo ponto se encontra no versículo 22, quando diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que seria ser praticante da palavra, irmãos? Você já parou para pensar o que é ser praticante? O que é praticar alguma coisa? É quando você toma atitude. É quando você é ativo. É quando você vive algo. É praticar. É se esforçar. É movimento. Só que muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja. Nos convertemos há 1, a 2, a 3, a 10, a 20 anos. Mas não estamos sendo praticantes do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos sendo praticantes ativos da palavra de Deus. Mas temos sido apenas pessoas passivas. O que significa ser uma pessoa passiva? É uma pessoa que não tem atitude. É uma pessoa que recebe influência de tudo e de todos, mas não toma atitude. E muitas das vezes eu e você, irmãos, estamos dentro da igreja, sendo apenas ouvintes, passivos, inoperantes da palavra de Deus. Inoperantes de Cristo. Inoperantes da verdade da cruz. O que o Senhor tem tratado comigo nessa situação em que nós estamos vivendo, irmãos, é que é tempo da gente viver de verdade a palavra. Viver de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vemos a Igreja de Cristo de forma geral, irmãos. Não estou falando de denominações, mas de forma geral. Uma igreja deficiente do Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que não tem vivido o que ela precisa viver. Uma igreja que não tem sido igreja de Jesus Cristo. Porque se nós formos ver o início da igreja, as igrejas primitivas na Bíblia, e comparar com o que nós temos sido hoje, iremos ver uma discrepância absurda. E quando eu falo nessa diferença, eu não falo de templo, mas eu falo de atitude. A atitude que a igreja deveria estar tendo e não tem. A igreja é eu e você, irmãos. Igreja não é estar de domingo a domingo dentro de um templo físico. Estar dentro da igreja, estar em todos os cultos, não significa estarmos salvos. Não significa que vamos ter a salvação, que está tudo bem entre eu e Deus. Porque o culto, ele começa fora da igreja, na minha e na tua vida. Como está a sua vida diante de Deus? Como está o Evangelho de Jesus Cristo na minha e na sua vida, irmãos? Sabe, irmãos, Deus tem me feito refletir sobre tudo que eu vivo, tudo que eu já vivi com Ele. E como têm sido as minhas atitudes. Então eu pergunto para vocês, assim como eu pergunto para mim, assim como Deus tem falado comigo, temos sido ativos no Evangelho? Temos sido pessoas ativas no Evangelho de Jesus Cristo, irmãos? Que vivem, que buscam, que lutam e tentam viver a santificação, que tentam viver a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, que tentam lutar contra este mundo, que tentam fazer a diferença, ou temos sido passivos, temos recebido todas as informações, temos aceitado tudo e temos nos calado, e temos deixado de lado o Evangelho de Jesus. Jesus veio com um propósito nessa terra, meu irmão, que foi anunciar as boas novas, que foi preparar o caminho para que um dia nós pudéssemos estar com Ele. E o que nós temos feito com este Evangelho? Com o que Jesus fez?
com o que Jesus deixou de ensinamento para mim e para você. Quantos antes de nós sofreram por esse evangelho, para que hoje pudesse chegar até as nossas vidas essa palavra que eu e você temos. E o que nós temos feito com ela. Eu não estou falando, irmãos, de um livro físico, não, eu estou falando do evangelho. Eu estou falando dos ensinamentos. Eu estou falando da palavra de Deus, irmãos. A palavra é o próprio Jesus. Porque ele é o verbo que se fez carne, irmãos. A palavra não é a letra. A palavra é o próprio Jesus. Ele é a verdade. E é ele que tem que estar sendo vivido em nossas vidas. É este evangelho. É aquilo que Jesus deixou para mim e para você, como igreja de Cristo. E no versículo 22 ele diz que quem é apenas ouvinte da palavra está se enganando. Está se enganando, irmãos, e isso é muito duro. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos nos enganando. E nós sabemos que estamos nos enganando. Muitas das vezes a gente quer fingir que está tudo bem entre nós e Deus. Estamos na igreja. Estamos orando. Mas lá no interior, onde só Deus pode ver, não está tudo bem. Aquele que não pratica, que não busca praticar a palavra, que não busca viver Jesus, você ver a sua realidade. Qual é a sua realidade hoje? Você tem se enganado? Porque é muito mais fácil, irmãos, a gente se enganar. É muito mais fácil a gente fingir que está tudo bem do que encarar a realidade. Porque é difícil mudar. É difícil lidar com o que é novo. Mas é necessário, irmãos. Se queremos ser verdadeiramente a igreja de Cristo, se queremos verdadeiramente fazer a diferença, é necessário mudar. É necessário olhar para a minha e para a sua realidade. E não a realidade do outro, mas para mim e para você nessa noite. E ver como nós estamos. No domingo, logo após a pregação do diácono Leandro, eu fui orar. E simplesmente eu falei, chega Deus, eu não quero mais fingir que está tudo bem. Mas eu quero falar para o Senhor quem é a Ohana. O que a Ohana pensa, o que a Ohana tem desejado, o que a Ohana não tem feito e o que a Ohana tem feito. Com o intuito, irmãos, de poder ser verdadeira com Deus. Para não me enganar mais. Porque nós não podemos enganar a Deus, nós nos auto-enganamos. E o tempo está se acabando, irmãos. Não há mais tempo da gente se enganar. Da gente fingir que está tudo bem quando não está. Eu quero te convidar hoje a olhar para dentro de você. Não somente quando é Santa Ceia, sabe? Como a instrução de Paulo, examinar pois, homem, a si mesmo. Não! É todo dia. E eu queria pedir para você hoje se examinar. Eu queria pedir você hoje para olhar para dentro de você e ver quem é você. Quem tem sido você ao longo desses seus anos na presença de Deus. Eu me converti tem 6 anos, irmãos. E há alguns anos Deus tem falado muitas coisas comigo que eu ainda não estou colocando em prática. E assim como é comigo, Deus também pode estar vindo falando com você. Coisas repetidamente. Porque é tempo de pôr em prática, irmãos. É tempo de praticar e é tempo de viver. O que está acontecendo no mundo hoje é um despertamento para mim e para você, irmãos. De que não dá mais para continuar como nós estamos, aleluia. Não dá mais, irmãos, para continuarmos vivendo, negligenciando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Não dá, irmãos, para a gente continuar vivendo de movimento ou de momento com o Senhor. Não dá para a gente depender do templo físico para buscar a Deus.
Não dá, irmãos, para a gente precisar de instrumento para adorar a Deus. É tempo da gente ver a nossa realidade. Quem é Ohana? Quem tem sido você, irmãos, ao longo desses anos? Olha para a tua vida. Olha para você, olha para o seu interior, desde que você conheceu Jesus e entrou na presença de Deus. O que Deus tem falado contigo e você ainda não praticou? Como está o Evangelho de Jesus na tua vida? Tem crescido, tem dado fruto? Não vamos mais nos enganar, irmãos, porque a hora vem em que o Senhor irá nos buscar. Não vamos querer ser igual às 5 virgens loucas que acharam que no último momento ia dar tempo de comprar o azeite. Olha quantas oportunidades elas tiveram de poder comprar esse azeite. E muitas das vezes eu e vocês estamos achando que no último momento vai dar tempo de mudar. Vai dar tempo de viver a palavra. Vai dar tempo de praticar o Evangelho. Vai dar tempo de se enraizar no Evangelho de Jesus Cristo. Vai dar tempo de dar fruto. Vai dar tempo de fazer a diferença. Vai dar tempo de ser igreja de Cristo. Mas não vai dar. Porque Ele virá num piscar de olhar. Ele pode vir agora. É forte, irmãos, o que Deus tem me despertado. Amém, irmãos? E no versículo 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a homem que contempla no espelho seu rosto natural. Aquele que não pratica, aquele que é somente ouvinte da palavra de Deus, irmãos, não possui o brilho do Espírito Santo. Não é semelhante a Ele, não tem como ser parecido com Jesus. E muitas das vezes nós não estamos refletindo a glória de Deus nas nossas vidas. Sabe aquele momento em que você sente que as pessoas olham para você e já não veem a presença de Deus? É porque eu e você não estamos agindo como igreja. É porque eu e você já não estamos agindo como o Evangelho de Jesus nos ensina. É porque eu e você já não estamos mais buscando a Deus como deveríamos. Não estamos atentando para aquilo que Deus está falando conosco em todo o tempo. Então ele se olha no espelho e se contempla a si mesmo como ele é. Nós somos um espelho para o mundo. Mas eles têm que olhar nesse espelho, não é o reflexo deles. É a glória de Deus. É a diferença de ter Jesus na nossa vida, irmãos. Porque se nós nos assemelhamos a este mundo, o que eles vão ver de bom em ter Jesus na nossa vida? O que está acontecendo, irmãos, no mundo é um despertamento de Deus para a igreja. Para a igreja, porque nós, a Igreja de Nova Vida, somos testemunhas do quanto Deus nos alertou, do quanto Deus nos exortou. Levanta, muda, se posiciona, se arrepende, como se aviva, como Deus falou conosco nesses últimos anos a respeito disso, e nós não demos ouvidos, irmãos. Continuamos do mesmo jeito. É uma realidade. E nós não demos ouvido. E Deus precisa chamar a atenção do povo dele de alguma forma. Porque é por amor. Então ele deixou acontecer isso. E desde que eu estou na igreja, eu nunca me senti tão unida com o povo de Deus como nessa última semana. Porque foi necessário Deus apertar para que a gente praticasse a palavra dele. Para que a gente praticasse o evangelho dele. Porque ele tentou de inúmeras maneiras, irmãos. Ele tentou no amor. Ele tentou no carinho. Mas a igreja não ouviu. Não ouviu. Deus é amor, mas ele é justo, irmãos. E ele precisa chamar a atenção da igreja. Porque a igreja não está
cumprindo com o papel dela nesta terra, irmão. Há almas se perdendo, porque a igreja se calou, porque a igreja esfriou, porque a igreja deixou o mundo entrar. Hoje as pessoas olham para o evangelho e sentem vergonha, julgam e criticam, porque a igreja se apartou do que realmente é o evangelho. Irmãos, é o momento da gente viver o que a gente prega. O que Deus mais falou comigo é: Hannah, esse momento é o momento de você viver o que você prega no púlpito, o que você fala quando você está ministrando, o que você aconselha, o que você ora a mim. É o momento de você pôr em prática. E é isso que eu quero chamar a sua atenção também nesta noite. É momento de você viver o que você tem falado. Porque isso é ser praticante. Porque quando falamos e não vivemos, somos hipócritas, irmãos. Nos assemelhamos aos fariseus. E Jesus é a verdade. E se nós somos imagem e semelhança deles, devemos ser verdadeiros. Pratique o que você tem orado para Deus. Pratique o que você tem pregado, o que você tem falado, o que você tem louvado. Busque, lute para praticar, irmãos. Pratique a sua fé nesse momento. Porque nós dizemos, enchemos os nossos lábios para dizer que o justo viverá pela fé. Mas muitos hoje estão desesperados. Só falam do coronavírus. Estão atemorizados, estão com medo, estão desesperados. Cadê a fé? Cadê viver o evangelho? Cadê viver a palavra que Deus diz que nada acontece sem a permissão dele? Que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. O justo viverá pela fé. Quanto a palavra de Deus, é o momento de pôr em prática. É o momento de viver. E não somente de ouvir. Nunca foi momento só de ouvir. A palavra de Deus diz que nós devemos ser prontos a ouvir e tardios no falar. Mas é prontos no ouvir para praticar, para agir e não ficar parados. Porque, irmãos, se nós continuarmos parados, qual é o objetivo de Jesus continuar falando? Nós não temos negligenciado a voz do pastor Carlos, a voz da pastora Miriam, mas é a voz de Deus, é o evangelho dele. Foi necessário Deus permitir uma situação dessa para que eu e você fôssemos acordados do sono em que nós estávamos vivendo, irmãos. Um sono espiritual, um sono de covardia, um sono de medo, um sono de vergonha. Pratique o evangelho. A palavra em nós implantada é o evangelho. Ele chegou até mim e até você. E é o momento dele chegar até outras pessoas. E no versículo 25 diz que aquele que pratica a palavra, aquele que pratica a verdade, ele é bem-aventurado. Sabe por que ele é bem-aventurado? Porque ele tem a presença e a promessa de Deus na vida. Aquele que pratica a palavra de Deus, que luta para cumprir, que luta para se esforça para praticar, ele é bem-aventurado. Porque ele está na presença de Deus e ele tem a promessa da vida eterna. E ele sabe que pode acontecer o que acontecer. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e ela vai se cumprir. Sabe, irmãos? Precisamos ser igreja de verdade. Precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. É duro eu falar isso para vocês, porque foi duro eu ouvir isso de Deus. Mas é preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu sei que nós já nos convertemos há algum tempo. E você pode falar, mas eu já me converti. Mas o encontro verdadeiro e profundo com Deus, ele gera mudança de vida. Ele gera transformação. Saulo, quando
quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Foi um encontro tão profundo, tão sincero, tão verdadeiro, que ele, naquele momento em que ele caiu por terra, quando ele levantou, ele já era uma nova criatura. Ele já era uma nova pessoa. E desde então, Saulo, que se converteu a Paulo, nunca mais deixou de pregar o Evangelho, aleluia. Nunca mais deixou Jesus de lado. De perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Porque ele teve um encontro com Cristo verdadeiro e entendeu o que era, quem era Jesus e o que era tê-lo na vida. Eu e você precisamos, irmãos, termos um encontro imediatamente com Jesus. Não esse encontro superficial de estar nos cultos, de chorar um pouquinho lá, não. Mas é um encontro profundo. Porque enquanto nós não tivermos essa profundidade com Deus, seremos da mesma forma. Quando encontramos Jesus verdadeiramente, nos tornamos poderosos da sua palavra. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos no Evangelho, irmãos. Olhe para você. Será que você teve um encontro com Deus verdadeiro ou você é um religioso apenas, irmãos? É duro ouvir isso. Mas é por amor que Ele nos alerta hoje que é tempo de mudar. O Evangelho ele não pode mais continuar sendo negligenciado. Se nós não conhecemos a Deus verdadeiramente, não podemos viver Ele de verdade. Não podemos viver a promessa dele de verdade, porque vamos sempre estar no raso com Deus. Os tempos são maus, irmãos. Só vai piorar. Não se iluda. Não se iluda. E aqueles que não estiverem firmados, enraizados verdadeiramente, não suportarão os dias maus. E como eu disse, a palavra de Deus ela é o próprio Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Ele se fez carne, irmãos, por mim e por você. Quem estiver escutando esse vídeo e que ainda não conheceu Jesus, eu te digo, Jesus, Ele veio nessa terra para morrer por mim e por você. E nos deixou o seu Evangelho. E nos deixou a sua palavra para que a gente pudesse segui-lo e viver a promessa da vida eterna. Eu não digo promessas terrenas. Não. Porque tudo vai passar, irmãos. Esse mundo vai passar. Esse coronavírus vai passar. A crise vai acabar. Tudo vai acabar. E a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. Essa palavra que nós temos negligenciado. Eu não estou falando de palavras de profecia de irmão. Palavras do púlpito. Não, eu estou falando de Jesus, do Evangelho, daquilo que Ele deixou escrito. Chegará um dia, irmãos, em que nós não poderemos ser ativos como nós podemos ser hoje ativos na palavra e na presença de Deus. Porque Jesus nos deixou avisados que chegaria um tempo em que nós seríamos perseguidos, presos, mortos por causa do seu nome. O tempo de ser ativo, de ser praticante, é agora. E não amanhã, porque amanhã ele pode não chegar. Para mim, para você ou para o mundo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajudará, irmãos. Eu sei que não é fácil a gente praticar a palavra. Eu sei que não é fácil a gente lutar contra as nossas vontades. Não é fácil e às vezes parece ser impossível. Mas nós precisamos tentar, porque pelo menos tentando, Jesus está vendo que nós estamos querendo ter algo mais sério com Ele. Queremos sair da superfície que nós estamos para ir no profundo com Ele.
E como eu disse, ele foi o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que se fez carne. E na língua portuguesa, verbo significa duas coisas. Ele pode indicar uma ação e um estado. E eu queria perguntar, qual tem sido as suas ações? Quais ações têm sido que você tem tido? Quais têm sido as suas atitudes? E qual é o estado em que você se encontra? Que eu me encontro? Um estado de praticante do Evangelho ou um estado de ouvinte do Evangelho? Eu queria encerrar te convidando a fazer assim como eu fiz na minha casa. É o momento de você ser sincero com Deus. Não importa se você está com a sua família. É o momento de você falar para Deus quem é você verdadeiramente. Quem tem sido você? O que está dentro de você? Coloca diante de Deus para que Deus possa agir. Não perca mais tempo. O Evangelho de Deus é para ser vivido agora. Não vamos ser igual às 5 virgens loucas, irmãos, porque não tem como a gente fazer algo bom e perfeito no último momento. Vai dar errado. Vai dar errado. Não tem como. Jesus tentou de todas as formas nos alertar. E eu creio que esse é o momento em que a igreja está enxergando e está acordando desse sono em que nós estávamos vivendo. O meu desejo é que quando voltarmos às nossas atividades congregacionais, possamos adorar a Deus como nunca antes o adoramos. Possamos viver o Evangelho dele como nunca antes vivemos. Podemos fazer a sua vontade como nunca antes a fizemos. Possamos verdadeiramente continuar unidos, porque nós estávamos divididos. Estávamos dispersos, vivendo em dissensões e contendas. Mas não foi isso que Jesus ensinou, igreja. Quando tudo isso passar, eu quero estar com você, adorando a Deus como nunca antes eu adorei. Como nunca antes eu glorifiquei o nome dele. E que a gente possa se ajudar cada vez mais e se unir cada vez mais em prol do Evangelho da verdade. Em prol da verdade de Jesus, em prol do sacrifício de Jesus. Porque eu quero estar com ele, irmãos. Eu quero ver o rosto de Jesus e abraçá-lo e dizer obrigada. Mas se continuarmos dormindo, iremos perder a hora. Viva o que podemos viver hoje. Não vamos negligenciar mais o que Deus tem falado com a gente, irmãos. Quantos alertas, quantas palavras. Deus suplicou, igreja, acorda. E a gente ia lá na frente, chorava, mas botávamos os nossos pés para fora e continuávamos do mesmo jeito. Chega de viver de momento, de movimento do Espírito Santo. Isso tem que ser algo contínuo na nossa vida. O que acontece dentro da igreja, quando nós somos tomados pelo poder do Espírito Santo, tem que acontecer na nossa casa. Tem que acontecer dentro de nós. Porque se não acontece é porque nós estamos vivendo um momento e não uma eternidade. É o momento de praticar aqui aquilo que nós faremos na eternidade com Deus. Eu te convido, irmãos, a fechar os seus olhos nesse momento e a se quebrantar na presença de Deus. E a falar para Deus quem é você verdadeiramente, porque Ele já sabe quem é você. Não se engane mais. Não se engane mais. Mas fala para Deus tudo que está aí dentro. Quem é você? Qual é o seu estado? Quais têm sido as suas atitudes? Você tem sido praticante ou apenas ouvinte? Você tem se enganado? Você tem negligenciado? Deus está nos dando a oportunidade de mudar isso.
Não vai ser fácil. Amanhã será um novo dia em que nós teremos que lutar para viver o que nós estamos ouvindo hoje. Porque a nossa carne não vai querer. O nosso eu não vai querer. E Satanás não vai deixar barato. Ele vai tentar. Mas lembre-se de Jesus. Olhe para o que está acontecendo. E lembre-se, Deus está me alertando. Deus está me chamando. Porque haverá um tempo em que não ouviremos mais a voz de Deus. Feche os seus olhos, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra, ela foi lançada, Pai. Hannah, Deus, eu não tenho poder para convencer ninguém a nada. Eu não tenho poder para mudar a vida, a história de qualquer pessoa. Mas o Senhor, meu Deus, é poderoso. Tu és o Deus que opera o impossível. Ai, Espírito Santo, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, seja crente, seja não crente, Pai, convence ela, Deus. Mostra quem tem sido a realidade de cada um, para que não venhamos mais nos enganar, ó Deus. Para que não venhamos mais fingir que está tudo bem quando não está. Mas nos desperta, Deus. Nos desperta para aquilo a qual o Senhor tem nos chamado. Durante todo esse tempo, Pai. Não importa quantos anos, Senhor, nós temos de evangelho. Precisamos ter uma conversão profunda e verdadeira, assim como Paulo teve, Pai. A qual ele caiu por terra, Deus. E quando levantou, já não era mais a mesma pessoa e nunca mais parou. Ele foi fiel até a morte ao Evangelho. A igreja precisa voltar a ser igreja, Deus. Precisamos nos voltar ao Senhor como nunca antes nos voltamos, Deus. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que nos ajude nesse processo. Porque não vai ser fácil, mas é necessário, Pai. Alcança cada vida neste momento que está assistindo esse vídeo, meu Deus. Tu conheces, Senhor, cada coração, cada intenção. Quebranta, Espírito Santo. Liberta, cura, Senhor, a alma, Senhor. Tudo aquilo que está amarrando esta vida, tudo aquilo que está impedindo essa vida de viver o Teu Evangelho de verdade, de se firmar contigo de verdade, de dar um passo decisivo na sua vida, Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Pai. Que nesse dia, Pai, haja mudança de vida, haja mudança de atitude. E que quando nós voltarmos, Senhor, estarmos reunidos, haja testemunho para o Teu nome ser glorificado, Pai. Senhor, que esse vídeo possa chegar a pessoas, Pai, que precisam ouvir esta palavra. Que esse vídeo, Pai, chegue a pessoas que estão precisando ouvir e conhecer o Teu Evangelho, Jesus. O Evangelho da cruz. O Evangelho do Jesus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. O Evangelho que nos ensina que o mundo não tem paz, mas o Senhor tem a verdadeira paz a nos dar. Que você nessa noite receba Jesus na sua vida e na sua casa. Entenda que tudo vai passar. Irmão, você que não é cristão, vai passar. A sua fama vai passar. A sua idade vai passar. O seu trabalho vai passar. A sua juventude vai passar. O coronavírus vai passar. Um dia o mundo vai acabar. E para você que não acredita no que eu estou falando, até os cientistas, aqueles que não acreditam em Deus, estão dizendo que nós estamos vivendo um apocalipse. Eu quero te convidar a conhecer Jesus. Não a religião, mas Jesus Cristo, que morreu por mim e por você e quer te dar a vida eterna.
Porque a única coisa que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus. Que esse vídeo alcance seu coração. Que o Espírito Santo complete a palavra nos vossos corações. E que vocês entendam que é tempo de acordar. Porque não podemos continuar dormindo. Em nome de Jesus. Amém. Domingo, de manhã, nós estaremos também às 10 horas da manhã com a escola dominical com o Diácono Leandro. Amém? E domingo, às 8 horas da noite, também estaremos com a palavra com o Diácono Anderson. Não perca a oportunidade, irmãos. Não podemos estar juntos, reunidos, mas podemos estar nos alimentando da palavra de Deus. E agora não tem nem mais desculpa pra gente, né? Porque a gente está em casa, sem fazer nada. Amém, irmãos? Então que possamos estar unidos, amém? Fiquem com Deus, que todos tenham uma noite excelente na presença do Senhor.